Glória a Deus. Te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. Nós iremos ler o verso 15, 16 e 17. Estamos no mês de novembro, onde nós estamos falando sobre fé. E neste mês o nosso objetivo é nos aprofundarmos, meditarmos sobre a fé. João 21, no verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, verso 16, novamente o Senhor disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Pedro ficou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, e nós iremos ver isso mais acentuado, de forma mais clara nos Evangelhos, nós podemos afirmar uma coisa: que Jesus amava pessoas. Nós podemos afirmar, até no tempo presente, que Jesus, ele ama pessoas. A palavra vai nos mostrar que Jesus, quando estava na terra, sempre que ele iria, quando questionado sobre as suas vontades, Jesus, ele é claro e ele é enfático, que ele amava o que o Pai amava. Em nenhum momento havia dúvida no coração de Jesus de que ele veio cumprir a vontade do Pai que está no céu. É importante nós colocarmos isso como uma introdução, porque não havia uma vontade secundária, não havia um plano B, não havia um outro evangelho, não havia um outro caminho, não havia uma estratégia diferente, não havia, só havia uma, e essa era fazer a vontade do Pai. João capítulo 6, no verso 38, a palavra nos diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos ver Jesus comissionando os discípulos, Jesus chamando os discípulos, Jesus levantando os discípulos. E quando Jesus, ele chama os discípulos, quando Jesus comissiona os discípulos, o que de fato Jesus está fazendo não é salvando os discípulos,
e sim dando um propósito para os discípulos. Ser discípulo não é sobre salvação. Ser discípulo é sobre exercer a vontade do Senhor aqui na terra. Há uma diferença bem grande nisso. E somos salvos não pelos nossos esforços, não pela nossa vontade, e sim pelo sangue de Jesus. Amém? Mas a comissão, ela é dada por um propósito. Foi dada com um propósito. E se nós pegarmos, como nós estamos fazendo no Sermão da Montanha, nós iremos ver que Jesus andou com os discípulos, Jesus treinou os discípulos, Jesus capacitou os discípulos, Jesus ensinava os discípulos, comia junto, andava junto, e o propósito nunca mudou, nunca houve um desvio de propósito, nunca houve um propósito secundário. O propósito sempre foi o mesmo: fazer a vontade do Pai. E essa caminhada com Jesus servia a um propósito de que os discípulos entendessem a missão. A caminhada com Jesus, o discipulado com Jesus, servia um propósito para quê? Para que aqueles que seguiam Jesus, de fato, entendessem a vontade do Pai. Jesus não precisava andar 3 anos na terra para ele entender a vontade do Pai. Ele estava alinhado com os céus. Quem não estava alinhado eram os discípulos. Então Jesus caminhar com os discípulos era para que os discípulos entendessem a vontade do Pai. Quando nós olhamos Mateus capítulo 16, no verso 15, nós vamos entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Jesus, num diálogo com os seus discípulos, Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? Ou melhor, quem dizem que eu sou? Ele está tendo um diálogo com os seus discípulos, ele interroga os seus discípulos sobre isso. E a palavra nos diz que Simão Pedro, quando Jesus escuta eles falar sobre quem o mundo dizia quem ele era, Jesus faz a segunda pergunta: ok, anotado, mas e para vocês, quem eu sou? Então o discípulo Pedro vai dar um pulo para frente. É assim a imagem que eu vejo de Pedro mais aceleradão, né? Sempre queimando largada. Ele dá um pulo para frente e falou assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que isso é tão importante, meus irmãos? Preste atenção. Porque a missão, eles foram chamados para um propósito. E o cumprir dessa missão era fundamental entender, porque Jesus não ficaria para sempre. Jesus voltaria para os céus. E ao voltar para os céus, os discípulos estariam sozinhos. E ao estar sozinhos, entre aspas, Jesus voltaria, enviaria o Espírito Santo. Estou resumindo toda a trajetória de Jesus. Quando ele volta para o céu, ele vai enviar o Espírito Santo. Qual que é a importância? Que os discípulos de fato entendessem quem era Jesus. Porque se eles não entendessem quem era Jesus, você há de concordar comigo que eles não falariam a respeito de Jesus. Ou, pior, eles falariam a respeito de um outro evangelho, falariam a respeito de uma outra religião, criariam uma denominação nova, e de fato não era aquilo que Cristo esperava. O que nós podemos aprender, irmãos? Que aí nós chega nesse texto onde nós acabamos de ler. Jesus foi crucificado. João, do 20 para frente, vai falar a respeito de Jesus ressurreto. E o Jesus, ele vai aparecer em momentos repentinos para os seus discípulos. Se nós lêssemos esse texto no começo, é a respeito da pesca maravilhosa, onde eles saem para pescar e eles não conseguem pescar nada. E Jesus está na praia, corpo ressurreto. E aí o Senhor falou: lança para o outro lado. E aí as redes não suportam de tanto peixe.
Enquanto eles estão arrastando o peixe, Jesus está fazendo um churrasco na praia. Já está sentado ali. E Jesus fazendo milagres. Jesus vai aparecer em vários momentos para conversar com os seus discípulos. E aí a gente chega nesse texto que nós acabamos de ler, de João 21, a partir do verso 15. Ponto de partida para mim e para você como cristão não é diferente do que foi para os discípulos. Os discípulos, eles precisavam crer. Todo o trabalho de Jesus era com um objetivo: os discípulos precisavam crer. Quando Jesus foi crucificado, os discípulos voltaram a pescar. Os discípulos voltaram para suas vidas. Nós iremos ver o texto famoso dos discípulos no caminho de Emaús, comentando com pesar e tristeza no coração a morte de Jesus, e eles estavam voltando para suas casas. No texto que nós acabamos de ler, nós iremos ver Pedro falando assim: olha, eu vou pescar, vou passar tempo, eu preciso passar um tempo, eu preciso ver se meu barco está em ordem, eu preciso ver se a minha rede, esses 3 anos aí não apodreceu tudo, eu vou pescar. E aí os discípulos falam o que para ele? Eu vou com você, vamos todo mundo junto, vamos pescar, vamos pescar. Eles voltam a pescar. E quando Jesus aparece para eles, veja que Jesus não dá uma nova ordem. Ele não está agora comissionando novamente. Jesus não descarta eles, não. Quando nós lemos esse texto, irmãos, Jesus não tinha dúvida do amor de Pedro, mas Pedro tinha dúvida do amor dele. Porque se Jesus tivesse dúvida e conhecendo o coração de Pedro, Jesus o repreenderia. Fala: Pedro, você está mentindo, deixa de ser mentiroso. E não é isso que acontece. Mas Jesus vem para confirmar o que de fato Pedro estava em dúvida, se de fato amava. Fala assim: Pedro, vem comigo, ó. Ele acabou de multiplicar os pães, eles não tinham multiplicar os peixes ali, pesca maravilhosa. Eles não tinham identificado Jesus. Eles identificam Jesus de novo, de longe. Quando eles identificam Jesus, aí Pedro deixa os outros discípulos, se aproxima de Jesus, e ali vai ter um diálogo. Eles vão sentar, vão comer. Jesus tira Pedro de lado. Vem cá, Pedro, vamos dar uma volta. O que você está fazendo? Foi mais ou menos essa conversa. Vem cá, pessoal. O que você está fazendo? Foi isso que eu pedi? Você me ama mesmo, Pedro? Oh, Jesus, que isso? Eu te amo. Então, paciente me resolveu. A questão não era o amor de Pedro. A questão era o quão Pedro estava crendo na mensagem. A questão não era o cheque do amor. O cheque aqui é o quão convicto estamos da mensagem entregue a nós, para que nós venhamos compartilhar ao próximo. Quando nos falta convicção, voltaremos a pescar. Quando nos falta a certeza, meu irmão, nós poderemos retroceder. Porque a convicção da mensagem pura e verdadeira, ela dá lugar para um movimento. Como assim, pastor? Pergunta: por que os avivamentos se encerrou? Porque em algum momento passou a ser simplesmente um movimento. Por que nós vemos algumas explosões acontecendo? Alguns anos atrás nós ouvimos falar a respeito, talvez vocês ouviram, céu na terra, arrastando multidões de jovens nas praças.
multidões, começando em Brasília e invadindo as capitais do Brasil numa velocidade absurda. Mas quando nós perdemos de fato essa convicção na mensagem, a mensagem se torna um movimento. E logo o movimento se perde força, porque falta combustível. Eu e você, meus irmãos, somos movidos. A motivação é um motivo que me move, é algo que me provoca, é algo que de fato faça sentido, é algo que me posiciona em algo. Isso é motivação. E quando eles viram Cristo crucificado, a motivação que era seguir a Cristo estava muito rasa. Eles voltaram a pescar. Falou, acabou, não faz mais sentido, não faz mais. A nossa fé, ela precisa amadurecer. Como a fé dos discípulos, não era que eles não tinham fé, ela precisava ser trabalhada, ela precisava ser aperfeiçoada. Talvez para algum daqueles discípulos, a fé estava em ver Jesus. Eu sempre gosto daquela ilustração de quem é irmão mais novo vai me entender, de você arrumar uma briga contando para o irmão mais velho. Tudo bem que o meu não é tão grande assim, tão forte, né? Mas pensa no ambriguento que ele era na escola, né? Então você falou assim, bom, vamos apanhar, mas apanha em 2 pelo menos. Então eu imagino que muitos dos discípulos seguindo Jesus numa perspectiva que ok, agora nós vamos estabelecer o reino, seremos os escudeiros e Jesus vai ficar conosco aqui. Uma fé deficiente, não estava compreendendo a palavra, porque desde o início Jesus falou assim, eu vou embora, vocês vão ficar, por isso que vocês precisam entender a mensagem, porque a partir de agora é com vocês. E quando Jesus vai, ele se depara com essa crise, eles entram em crise, uma crise de identidade espiritual, uma crise que coloca em xeque, mas será que eu fui chamado? Será que o Senhor falou comigo mesmo? Será que sou eu, Felipe, que Deus me chamou para ser pastor? Será que não foi para ser engenheiro e eu confundi? Será que sou eu mesmo? Será que não foi porque em algum momento o Felipe ali cuidava de pessoas nas células ali, e aquele grupo foi crescendo, o pastor achou legal que estava crescendo, e ele se equivocou, e me chamou para ser um pastor, e aí eu me empolguei? Será que era eu mesmo? Quem nunca, irmão, passou por essa crise de identidade espiritual? Aquela crise falou assim, já deu, já foi. A crise do Deus carrasco, e Deus vai te dar uma oportunidade do cavalo que passa uma vez, e se você não pegar o cavalo, você não vai montar mais. Você deve ter escutado isso já, do barquinho. Olha, o barco vai passar uma vez, se você não pular no barco, nunca mais vai passar. E aí você fala assim, poxa, o meu barquinho passou. Tudo antibíblico, tá, irmão? Não tem nada disso na Bíblia. Na Bíblia fala de propósito, nós crermos em Jesus e crermos nessa mensagem salvífica, nessa mensagem de salvar os perdidos. Crer em Jesus como a maior prioridade das nossas vidas, em levar o Evangelho ao perdido, até que todos se convertam ou Jesus volte. Este é o propósito da igreja, desde que Jesus esteve aqui na terra, foi aos céus, enviou o Espírito Santo e nunca mudou e nunca mudará. Senão a Bíblia se altera. Se isso mudou, a Bíblia mudou. E se a Bíblia mudou, irmãos, nós estamos enrolados. Não faz sentido. A mensagem é a mesma, o propósito é o mesmo.
Essa palavra é tão atual quanto nos dias de hoje, quanto foi para Pedro. Jesus não estava questionando Pedro para diminuí-lo, mas o questionamento para Pedro era para centralizá-lo, era uma chacoalhada para posicioná-lo. Não era uma chacoalhada para, de fato, deixa de ser mentiroso, para de fazer que você não sabe o que está fazendo. Não é sobre isso. Essa chacoalhada falou: ei, agora sim, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Enroscada, né, Yuri? Quem está no curso de louvor e adoração entendeu o time agora, né? Louvor na horizontal. Mas não é, meus irmãos, essa não é uma mensagem de morte, ela não é uma mensagem que faz a gente retroceder. A pergunta é: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Claro que eu te amo, Senhor, mas muitas vezes a nossa visão, mediante a crise, ela se ofusca. Os programas são prioridades, os cargos são prioridades, as atividades são prioridades, o nosso trabalho são prioridades, a nossa esposa é a prioridade, os nossos filhos é a prioridade, os nossos pais é a nossa prioridade. Pois bem, aquele que não amar mais a mim do que os seus próprios pais não são dignos de ser chamados de meus discípulos. Nossa, pastor, não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, o resumo dessa mensagem é sobre a restauração de Pedro. O fechamento dessa mensagem é Jesus alinhando céus e terra, posicionando Pedro para o que havia de vir. E o que havia de vir? Atos capítulo 1: ficai reunidos, até que do alto recebereis poder para ser minhas testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins das terras. Em todos os lugares. Sabe, meus irmãos, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, nós dá aquele frio na nossa espinha, porque parece que o Senhor está falando para a gente abandonar o nosso trabalho, e agora vamos todo mundo ficar aqui orando. Não é sobre isso, irmãos. Não é isso que o Senhor está te pedindo. Mas certamente o Senhor está te pedindo: cuide das minhas ovelhas. Cuide das pessoas. Nós precisamos orar, chorar, nos humilhar, porque nós precisamos aprender a amar pessoas. Não adianta dom de cura se você não ama pessoas. Não adianta profecia se não amamos pessoas. Não adianta 1000 pessoas se não amamos pessoas. Não adianta batizar várias pessoas se não amamos pessoas. Nós precisamos nos apaixonar por pessoas. E não para nós se adequarmos ao sistema de discipulado da Somos Filhos. Não é sobre isso. Mas é para nós amarmos o que Cristo ama. É nós sermos impulsionados pelo amor de Cristo. E Cristo ama as pessoas. Para nós falarmos de uma mente transformada, é ver o perdido salvo, é ver o cativo salvo, é ver o enfermo curado, é ver o endemoniado liberto, é ver as pessoas sendo transformadas, curadas, é ver pessoas entrar por essa porta sendo salvas pelo poder do Evangelho. Você precisa se apaixonar por pessoas. Todos os dias você deve orar: Senhor, me ensina a amar pessoas.
transforma minha mente, me dê a mente de Cristo, me ensina a amar como Cristo ama, mude a forma que eu amo. Se eu estou amando de forma errada, nos ensine, nos posicione, porque nós estamos falando de fé. Irmãos, se nós não estamos conseguindo amar, nós estamos deficientes na nossa fé, porque fé é confiança, e confiar em Jesus é confiar na mensagem salvadora, na mensagem libertadora, é crer que de fato Jesus disse para nós orarmos por enfermos. Você crê que Jesus mandou orar por enfermos? Não. Você crê que Jesus mandou orar por enfermos? Você crê que enfermos podem ser curados? Você crê que cativos são libertos? Você crê que demônio vai sair em nome do Senhor Jesus? Você crê em famílias sendo restauradas? Então a nossa mentalidade tem que mudar, porque a nossa mentalidade, irmãos, ela tem que pensar como Cristo. E o que Cristo disse? Todos que vierem a mim, ninguém será lançado fora. Ninguém, pastor, ninguém. Nem o meu vizinho, nem o seu vizinho. Todos. Até a sogra também. Todos. É todos, pastor, todos. Todo mundo vai ser salvo. Essa é a vontade do Senhor. E quando a gente não para. Não, mas não cabe mais, esquece a quantidade de pessoas aqui dentro. Mas aonde vai pôr? Isso não é problema nosso, isso é dele. Nós só temos que amar como Jesus amou. Nós só temos que ter um desespero dentro de nós, de chegar diante do enfermo e orar por ele. Nós só temos que ter um desespero dentro de nós, uma inquietação dentro de nós, de não aceitar pessoas do nosso lado passando necessidade. Nós só temos que ter uma inquietude dentro de nós, de eu não aceitar que o meu irmão que está do meu lado entra bicudo e sai carrancudo, entra desorientado e saia sem Deus. Você entende isso, irmãos? Não faz sentido. Você tem que ter um pescoço de coruja, que dá aquela virada assim, e sentir a igreja, sentir esse irmão que está do seu lado, e se o negócio está torto, fala, vai desentortar hoje, ou nós não vamos embora. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Perdoai-vos uns aos outros em amor, suportai-vos uns aos outros em amor, orai uns pelos outros. Vós que sois mais espirituais, suportai os mais fracos. A nossa fé está ligada diretamente a quanto amamos a Cristo. A nossa fé está ligada a quanto amamos a Cristo. Você vai começar a orar, Senhor, me ensina a amar pessoas, porque hoje eu quero matá-las, mas ensina a amar pessoas. Sabe o que vai acontecer? Nada. Aí você vai continuar orando, fala, Senhor, me ensine a amar pessoas. Sabe o que vai acontecer? Nada. Enquanto você não sentar com alguém, você não vai descobrir. Eu me recordo certa vez, 2 jovens aqui na nossa igreja. Começou a vir, e a Mari tinha acabado de chegar na igreja. E a Mari foi cuidar dessas 2 meninas. E nós cuidamos dessas 2 jovens, irmão, com muito amor, muito zelo.
muito cuidado. Um belo dia essas duas meninas só mandaram um zap: estamos indo embora, tchau. E a Mari mandou mensagem chorando, e eu rindo do outro lado, e ela chorando do lado de cá. Dói, irmãos. E eu rindo porque eu me alegrei de ver ela chorar por almas. É meio estranho isso, mas é isso, irmão. Nós não podemos estar congregados sem ter a preocupação com as pessoas que estão à nossa volta. Eu peço que você não acredite em mim, mas eu peço que você examine a palavra do Senhor. Se você acha que eu estou maluco, examine a palavra do Senhor. Jesus, ele estava aprofundando e validando o amor sacrificial de Pedro. Porque esse amor que Cristo manda nós amarmos o irmão é um amor que custa, é um amor custoso. Sabe por que custa, meus irmãos? Por experiência. Talvez um dos lugares que você mais vai encontrar pessoas ingratas é dentro da igreja. Não se assuste, não se escandalize. É comum. Se você é um apaixonado por Jesus, vai chegar pessoas que não é apaixonada por Jesus. E você quer que essa pessoa ame Jesus. Só que essa pessoa não conhece Jesus. Então, ela vai muitas vezes se aproveitar do seu amor por Jesus. Algumas pessoas vão aceitar Jesus e vão aceitar esse amor. Outras pessoas vai te ferir. Nossa, pastor, isso era para motivar? Isso é o evangelho. Estou preparando você para a realidade. Vai acontecer. Vocês precisam sentir a dor de quando alguém chegar para si e falar assim: pastor, estou indo embora. Estou indo embora. Mesmo que estou indo embora. Mesmo que a pessoa está indo para outra cidade. E doer, irmão. Porque a visão é que você quer potencializar as pessoas. Você quer que as pessoas amem Jesus. A minha vontade é que todos vocês saiam daqui, irmãos, e saiam pegando todo mundo, abraçando as pessoas na rua, orando pelas pessoas. Nós cremos nisso. Mesmo sabendo que não é 100%. Mas a pergunta para nós, irmão, é o quanto nós amamos Jesus. A nossa fé está condicionada ao amor. Você vai poder de fato falar assim: não, eu tenho fé em Jesus. É o quanto você se entrega nisso. Porque fé é confiança, é confiar em Jesus. Eu confio na missão. No processo vai doer. No processo vai ter ferpas. No processo vai ter frustrações. Mas eu confio em Jesus. No processo, irmãos, nós vamos se ajustando. Mas eu confio em Jesus. Eu confio na mensagem. Eu confio que o que está escrito lá é de fato aquilo que está escrito. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando fala apacente as minhas ovelhas, irmãos, é literal, apacentar, é cuidar do corpo de Cristo. Eu creio nisso. Quando a Bíblia fala sobre orar por enfermos, irmãos, essa igreja crê nisso. Não é uma teoria, não é uma alegoria, não é não, nós cremos nisso. Meus irmãos, posso te dar um conselho? Para todos vocês, talvez tem pessoas novas chegando na igreja, pessoas que estão nos visitando hoje. Foca em
Jesus. Filipenses capítulo 3. Tenho tudo por perda. Esses pormenores, essas coisas, irmãos, pelo sangue de Jesus. Foca em Jesus. Foca na missão. Foca naquilo que Cristo pediu para a igreja dele. Faça discípulos. Não é sobre fazer discípulos, é sobre crer na mensagem. Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês. Não é sobre fazer, é sobre crer no que nós vivemos. Porque se eu creio, eu faço. Se eu faço sem crer, perde o sentido. No meio do caminho não faz mais sentido. A pergunta é: o quanto estamos enraizados, apaixonados, amando Jesus? Louvor cantou um louvor e eu queria repeti-lo. Abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, eu quero me apaixonar outra vez. A minha oração nessa noite é para que nós tenhamos nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos. A minha sugestão para cada um de vocês é pedir: Senhor, nos ensina, me ensina. Mas não me ensina uma teoria. Eu quero viver isso na prática. Coloque pessoas para me testar. Coloque pessoas para me cuidar. Me dê a oportunidade de orar por enfermos. Me dê a oportunidade de orar por famílias que estão sendo destruídas. Me dê a oportunidade de visitar aquele que está desabrigado, descoberto, sem assistência social, sem cuidado. Senhor, nos dê a oportunidade de ser essa igreja. Nos dê a oportunidade de vestir aquele que está nu, mas de sentar na mesa com eles e falar sobre um Jesus que ama ele.